Nosso Brasil vinha há muito tempo sofrendo com a má administração e com o desinteresse da população. É muito difícil acordar todos os dias para ganhar o pão de cada dia e ter os nossos impostos roubados por quadrilhas do Estado. A verdade é que, independente da condição, ainda nos resta fé. Não em todos, mas alguns poucos, a cada 2 anos, vão sem falta e com muita confiança eleger os nossos novos líderes. Mas há algo errado. Elevar um ser a um posto messiânico, com a fé em que ele vai salvar toda a nação, sendo quase uma força onipotente, pode tanto enaltecer o ego do sujeito, quanto nos cegar como população. A pergunta que fica é: quando a democracia deixou de ser o meio em que o povo se expressa para escolher os seus líderes e virou um esporte tão bruto quanto as artes marciais, com torcidas tão fervorosas e furiosas como as de clubes de futebol? Como e quando a democracia virou um jogo? Onde começou o jogo dos partidos? Quando a gente fala de agressividade, é preciso ficar sempre atento com a questão dentro do campo da política. Nós não sabemos exatamente em que momento podemos demarcar que houve um período para aqui começou a agressão. Mas quando a gente vê a polarização da política, a gente observa que começou a criar grandes níveis. Principalmente no campo da internet, que a gente vê no Instagram, se potencializou demais. Inclusive, alguns já se adiantaram lá na época do Orkut. Naquela época do Orkut já tinham algumas pessoas já de olho. Agora, a gente pode perceber que o Brasil ele sempre é referência daquilo que acontece no mundo. Então, hoje a gente observa que os americanos estão sempre à frente. Enquanto o Obama se lançou para o YouTube, de repente o Brasil veio com um outro direcionamento. Tanto YouTube, eleições anteriores nós tivemos ali o WhatsApp, e nós não sabemos o que será em 2022. Já sabemos que alguns meios tecnológicos serão utilizados. Agora, quando a gente fala de agressividade, é engraçado, porque boa parte das pessoas são seres humanos, mas é tratado de uma maneira muito robótica. É uma pena que o ser humano hoje se perca no campo da política com essa agressividade. Bom, eu acho que esse contexto nosso em que a gente tem uma espécie de exacerbação nas manifestações políticas, ele é bastante peculiar por conta das redes sociais, da possibilidade que a gente tem de se manifestar em rede social. Eu acho que as manifestações políticas e as paixões políticas sempre foram bastante intensas. A gente fala de um país que passou por vários golpes, que teve repressão política, que teve partido que foi lançado na clandestinidade, né? Perdeu a sua oficialidade, foi desabilitado. Então sempre teve intensidade, sempre teve disputa aguerrida e às vezes o país teve tortura, né? Teve tentativa de formação de guerrilhas, a coisa que não é branda. Mas hoje a gente tem uma impressão de que tudo se exacerbou, e eu acho que de fato se amplificou. Pode ser que exacerbou, mas não que não existia, não que não existisse, não que não tivéssemos um precedente. É que rede social hoje maximiza tudo. A pessoa que falava uma coisa ali num barzinho e ficava ali, morria ali, hoje ela leva para a rede social. Então, e tem resposta, tem ação e reação. Na verdade, esse tema já é relevante para alguns antropólogos. Normalmente a pergunta é como fugir disso. E para chegarmos a uma resposta, precisamos fazer outras perguntas. Qual é a raiz do problema?
como a competitividade política afeta o meio social. Além do mais, é interessante ao político mal intencionado a desunião civil? Nós estamos aprendendo a nos comportar ou não, né? Mas nós estamos sendo, eu acho que é tudo muito, por mais que a gente fale, hoje 6 meses parece antigo, uma postagem de 6 meses, pô, nossa, é tanto tempo que o cara falou isso, mas em termos históricos, faz pouco tempo que a gente está lidando com esse nível de conectividade. Então, eu diria que assim, a raiz está aí, sempre teve, vamos dizer, sempre foi intensa, as disputas políticas sempre foram intensas. Vai no interior de qualquer cidade aí, São Paulo, Minas Gerais, interior, que cidade pequena mesmo, cidades que são controladas por famílias, você vai ver que a coisa, o bicho pega. Mas com rede social a gente tem uma amplitude nacional e internacional nas discussões políticas. O problema em si começou quando o ser humano entrou na jogada. Porque o ser humano ele é inquieto. Estava conversando recentemente com uma amiga, a gente estava falando, né? Algumas pessoas acabam se odiando via internet. A internet ela facilitou muito esse ódio. Agora, tem gente que se odeia pela internet quando se encontra ao vivo e a cores, aí é outro lance. É uma pena. Talvez já existia antes da internet, antes da mídia, antes do Facebook, do Instagram, já existia esse ódio, que era talvez latente. Mas com o viés tecnológico, isso potencializou. As pessoas não conseguiram mais interpretar. Nós não sabemos o momento exato o que ocorreu, mas percebemos que foi potencializado no viés eletrônico. Agora, desde que o ser humano veio ao mundo, não tem como dizer, nós não estamos aqui para nos contentar com uma resposta qualquer. Eu percebo que só de você ser humano a gente há uma contradição. Agora, vamos lá, viés sociológico, viés psicológico. Eu gostaria muito que a gente não tratasse a política como ódio, mas tem se caminhado cada vez mais. Não é o nível educacional. Eu vou ser bem sincero, tenho conhecimento de pessoas que têm doutorado, mestrado, e têm ódio via internet. Então não é o nível educacional, é a maneira como as pessoas se posicionam. Acho que misturou um pouco pessoa que é militante, ativista, e isso ficou tudo deturpado. Hoje, eu vou ser bem sincero, eu gostaria muito que a política fosse um momento de diálogo, como vocês estão fazendo aqui esse programa, que é para dialogarmos, não para criar ódio. Se for para criar ódio, a gente nem entra no jogo. Então, quando a gente fala de competitividade, no campo da gestão é normal. É normal você ver empresas tendo uma certa competitividade. Agora, no campo da política, quem mais se prejudica é o eleitor, porque ele não sabe em que momento que o candidato está utilizando como estratégia ou está falando simplesmente para fazer algumas provocações. É uma pena que hoje, eu vou ser bem sincero, os partidos hoje se perderam, porque o próprio nome já diz, partido, é uma parte. Então, para que exista o A, tem que existir o B. Eu sempre insisto no nosso trabalho. É preciso que exista o partido A, o B e o C. Por quê? Nós precisamos ter outras escolhas, outras ideias. Agora, quando há uma uniformidade no pensamento, a gente se perde. Essa competitividade, ela entra na agressividade, porque a pessoa, ela não está ali mais para competir, ela está ali para ganhar a qualquer custo. Utilizando um pensador muito famoso chamado Nicolau Maquiavel, ele fala muito dessa questão da liderança, se manter no poder. Só que o Nicolau Maquiavel hoje não nos cabe no modelo real. A gente precisa de uma política mais humana, não uma política que só pensa em vencer a qualquer custo. E vamos ser bem sinceros,
os fins não justificam os meios. A competitividade política, eu vejo que são disputas de espaços, tá? E de formas de pensar que as pessoas vão entender qual é o melhor mundo para elas. E aí, essa ideia de entender qual é o melhor mundo é como a gente entende o mundo, da onde nós estamos inseridos, por exemplo, certo? E aí isso leva a uma disputa de espaço, leva uma disputa nas relações sociais, realmente, leva a quebrar determinadas relações, a ter rompimentos, muitas das vezes, a você começar também, às vezes, a desconstruir determinadas ideias e construir outras. Então, acho que passa muito por da onde você está inserido e como é que você entende o mundo da onde você está inserido. E o difícil dentro disso é você colocar quem está certo ou quem está errado. Quem tem uma perspectiva mais humanista está certa, ou quem tem uma perspectiva mais conservadora, mais econômica que está certo, depende. A pessoa que está dentro daquele círculo ali, ela vai achar que ela tem razão. Mas vai haver sempre essa disputa de espaços aí, e esses espaços dentro da sociedade, dos lugares, né, que as pessoas estão inseridas, para que elas consigam, de certa maneira, implementar e colocar as suas ideias em práticas para que essas ideias se transformem. Não adianta nada só ter ideia. Essas ideias têm que se transformar em questões práticas. Essa pergunta, ela é muito pertinente porque, sim, interessa, mas eu diria que não, o político ali, ele, mal intencionado ou não, ele não é a última instância. A desunião das pessoas, principalmente, e não é só, a gente fala, as pessoas têm que ser unidas, em geral, o ser humano. Não, é muito bonito, seria maravilhoso se a gente tivesse aqui valores cristãos ou budistas, que todo mundo se dá bem. Mas não, a vida é disputa e a sociedade, a gente tem lutas entre grupos, entre classes, mas a desunião do povo, da população, de quem mais vamos dizer, usar uma expressão talvez chula, se ferra, e na base, isso é conveniente não só para um político mal intencionado. Isso é conveniente especialmente para quem colocou o político mal intencionado lá. Porque os políticos são despachantes de grupos específicos. O cara fala que é um independente, ele tem alguém por trás. Ele está representando determinados valores, especialmente ele está representando determinados interesses, e via de regra são interesses econômicos. Então aquilo que um político vota no Congresso, ele é decisivo para atender um grupo e desatender a outro. Nas últimas eleições, tivemos cerca de 69 mil abstenções nas urnas. Isso, claro, em Limeira. Em porcentagem, vamos ter um total de 30,77% de pessoas faltando no processo eleitoral. Isso nos indica que boa parte da população pode estar incrédula na reforma política. Mas será que faz sentido, depois de termos chegado tão longe, nós desistirmos? A verdade é que, enquanto o justo se cala, o injusto faz discurso. Esta disputa é disputa de poder. E há grupos específicos, por mais que a gente não tenha consciência. Por exemplo, se eu recebo a notícia de que o passe urbano, o passe de um ônibus aumentou e eu me indigno, consigo indignar você também, e a gente vai ali para uma manifestação, nós estamos lutando contra alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é o dono da empresa que está aumentando. Não só o dono da empresa, a prefeitura que não aumenta subsídio ou que não faz uma licitação para tirar aquele... Porque às vezes essa coisa de transporte público, que na verdade é público, mas quem presta o serviço
é uma empresa privada, isso aí já gerou morte de político, né? O ABC Paulista e outros lugares, máfia dos ônibus, essa coiseira leva esses nomes na mídia. Mas você tem interesses muito diferentes, você tem interesse da população ali que pega o ônibus e gostaria de ter um ônibus com um ar-condicionado e com um preço razoável para ele dar conta da vida, e você tem o interesse de quem quer lucrar com aquele serviço, né? E de quem quer se manter na política a partir das relações com determinados setores. Então, conforme como a prefeitura ou os políticos em geral lidam com esses empreendimentos, ela tem relação com as suas intencionalidades. Se a gente for pegar várias pesquisas que existem sobre essa análise, a maioria das pessoas não vota em partido, vota em pessoa. Mas a gente tem que sempre entender, e eu já falei isso, quando a gente está votando, a gente está votando no partido, principalmente por causa da legislação eleitoral. Porque é a soma de votos, não no majoritário, mas no minoritário, para vereador, deputado, estadual, federal, tal, senador. É a soma de votos aí que vai eleger uma pessoa. Tá? No majoritário não, vai diretamente lá, então é uma outra disputa, mas no minoritário não. E aí as pessoas, a grande maioria, tem algumas que não, mas a grande maioria não vai pelo partido. Vai pela personificação da pessoa. Vamos pensar agora nesse atual momento. Bolsonaro mudou de partido. Ele continua ainda tendo lá seus 20 e poucos %, independente do partido que ele esteja. Será que se ele fosse para o PT, ele ia continuar tendo? Ele ia continuar tendo. Porque o método dele, a gente volta pela adoração, é daquela forma. Se a gente for falar do Lula, o Lula tem uma porcentagem de votos também. Será que se ele fosse para o PL, ele ia continuar tendo essa porcentagem de votos? Iria continuar tendo. Então, essa ideia da questão dos partidos e das ideologias, um outro detalhe, na configuração atual, o mandato não é da pessoa, é do partido. Só se mudar a legislação, mas é do partido. Então não tem como a gente falar, mas até isso tem a questão lá quando a pessoa sai, que ela perde o mandato, tem uma questão de legislação sobre isso, tal, tem uma questão que entra na justiça, pedindo direito, mas a maioria das pessoas perde o mandato. Porque quem elegeu com os votos que ele teve, ele se elegeu sozinho. Não é o Felipe que sai lá sozinho. Hoje não pode ainda. Pode ser que daqui a algum tempo não precise ter partido para se candidatar. Mas hoje não pode. Tá? Hoje você tem que pertencer a um partido. Então o mandato não é do Felipe, não é do Matheus. Diretamente. O mandato é do partido. Claro que o Felipe e o Matheus, em determinados momentos, vão ter autonomia para desenvolver isso. E as questões ideológicas, elas estão junto com as questões partidárias. Felipe, se a gente pegar lá a quantidade de todos os partidos que nós temos no Brasil, tá? Que hoje em dia é um número cada vez maior, e a gente tem que entender que cada vez mais tende a aumentar por causa de fundo partidário, dentre um monte de coisa aí, tá? A gente vai ter aí mais ou menos 33 registrados, mais partidos querendo colocar aí, Aliança Brasil, dentre outros aí que querem. Alguns vão se fundir por causa da questão do fundo partidário e por causa da cláusula de barreira, que a ideia da cláusula de barreira é que você tem que ter representantes aí no Congresso. Se você não tiver, o seu partido vai ser extinto. Então tem alguns partidos que vão se juntar por causa disso, tá? A maioria deles, eles têm lá todo o seu estatuto, tem toda a sua questão ligada a isso, que vai falar as questões ideológicas e tudo mais. Mas essas questões ideológicas, elas só estão numa questão teórica, na grande maioria. Na hora da questão prática, é o toma lá da cá. Para se compor uma maioria para ter governabilidade, que aí é uma outra discussão que não vem nesse momento. Então, o que compensa?
ter governabilidade, se juntar com vários partidos de ideologia diferente, ou você ganhar sozinho e tentar fazer da melhor maneira sem ter esses partidos juntos? Será que você consegue? Acho muito difícil. Confiar no político e tomar cuidado com as suas ideologias. Todo mundo tem ideologias, mas é impossível. Ideologia é um conjunto de ideias. Eu acredito que nenhum político tenha confiança 100% no que vai ganhar. Mas o meu receio é que essas pessoas subvertam a nossa maneira de pensar. Por quê? Pensando o seguinte, cada eleição é um movimento de uma peça no tabuleiro. Não tem como você saber qual é o próximo passo se você não lançar a primeira peça. Então tá lá o peão, tá o cavalo, tá a rainha, tá a torre. A minha questão é sempre essa. Como saber jogar o jogo? Como saber jogar o jogo se muitas das vezes as pessoas que estão jogando ali não têm conhecimento das peças que estão no tabuleiro? Simplesmente subvertam o sistema. Agora, coloque aí o currículo do candidato. Ele é interessante? Na maioria das vezes, não. As eleições anteriores, o que revelou? Revelou que um determinado político nem chegou ao ensino superior. Se coloca o outro que foi doutor em sociologia. E o que virou? A questão mesmo é a força do povo. Se a força do povo não estiver lá, qualquer político pode direcionar aquilo que ele quer. Um político, assim, falando na questão dos bastidores, às vezes o político em si, acho que ele nem sabe o que ele está assinando. Ele é rodeado por assessores, papéis, e muitas vezes ele só vai perceber o que está acontecendo lá na frente. É uma pena. É uma pena que às vezes falta mais atenção à população. Se os políticos tivessem atenção ali dentro junto com a comunidade, a conversa seria outra, completamente. Eu hoje vejo que a troca, por exemplo, de partidos, pouco importa a ideologia que a pessoa está indo. Tem gente que saiu do partido A, foi para o partido B, e o que virou? Simplesmente por um viés eleitoral. Ali eu tenho mais tempo, ali eu tenho mais dinheiro para minha campanha. E cadê a ideologia? A ideologia foi deixada de lado. Nós que às vezes corremos atrás disso. Eu gostaria mais que tivesse mais partidos voltados para a educação. Mas não é todos que deveriam ter jogado nisso, se jogado nessa situação. E cadê? Ideologicamente, a gente meio que se perdeu. Ao meu ver, eu não consigo ver o candidato com uma ideologia. Ontem mesmo eu estava ouvindo de determinado candidato, determinado político aqui da cidade. Questionado, ele disse: olha, a gente vota com uma situação. Tem dia que está chovendo e tem dia que não está chovendo. Qual que é a preocupação que ele tem com a ideologia do partido dele? Nenhuma. Se a gente observar em pequenas cidades, os partidos se unem e às vezes a gente observa tipo o partido A, partido B que se degladia lá no federal, né, estadual, na prefeitura tá tudo bem. Eles se entendem. Falta um pouco isso, talvez uma conexão melhor com as ideologias. Você vê que nos Estados Unidos há uma separação muito boa, A e B. Por mais que tenha os partidos pequenos lá, porque não existe só 2 partidos nos Estados Unidos, existe mais partidos. Mas chega sempre no final, você tem que estar ou no A ou no B, independente da situação. Mas eles entendem muito bem essa realidade e sabem jogar o jogo.
talvez nós, com, sei lá, pouco tempo de república, precisamos saber jogar o jogo melhor. Eu não colocaria que é a fé, tá? Porque acho que a fé ela tá num sentido mais subjetivo e não palpável. E as eleições elas são palpáveis. E a fé deixaria para o Humberto e para o Robertson falar sobre. Eu colocaria desilusão, às vezes não confiança, não valorização, dentre outras palavras que são tristes para a gente pensar, porque é a partir da questão política que move a sociedade, né? Também. Como que é possível engajar? Eu acho que um dos papéis principais, ele está na escola, cara. Eu acho que é uma questão pedagógica, tá? É uma questão pedagógica. E dentro das instituições também aí. E aí eu volto a dizer, a política ela não é só uma questão partidária. Claro que se finda lá na eleição, papapá, beleza. Mas acho que a escola tem uma questão super importante, outras instituições também têm questões importantes, de trabalhar a política como algo emancipador, não como algo de dominação. Essa é algo para a gente pensar também. Tá? E não adianta nada as pessoas irem votar sem saber por que elas estão indo votar, que existe isso. E aí essas que não vão votar, está no direito. Está no direito, isso garante ela não ir votar. Ela justifica. Agora, eu acredito que a escola tem um papel primordial. O papel de emancipação, da educação emancipadora, que vai construir essa participação, que vai tentar formar melhores pessoas, para que essas pessoas estejam nesses lugares, porque quanto menos nós participamos das instituições, mais nós nos afastamos desses locais e outras pessoas vão ocupando o espaço. E aí, quem são essas outras pessoas? X, tá? Então a gente não pode falar, a política só tem pessoa ruim. Não, eu conheço muita pessoa boa na política. Conheço muita pessoa que nunca ganhou um centavo no que estava lá. Também conheço muita gente que levou vantagem. E aí é por isso que eu falo da questão pedagógica, para a gente entender como funciona a sociedade, como essa sociedade se faz, de qual maneira que ela se faz e como é que a gente pode organizar isso. E aí construir melhores cidadãos com ideias comuns, não individuais. Então por isso que eu falo que a escola ela tem um papel primordial dentro disso. Então, é difícil falar sobre isso, tipo, uma confiança ou um comprometimento, vamos falar o comprometimento de um candidato com um partido ou com uma ideologia, porque parece-me que no Brasil, hegemonicamente, a ideologia que vigora é a ideologia do eu vou me dar bem. Então a gente vai encontrar, de fato, pessoas que são comprometidas com uma ideologia ou com um partido, naqueles partidos nanicos que ou a representação é pequena ou não tem sequer representação, como alguns partidos que não estão com cargos no legislativo. E por que eu digo isso? Porque isso mostra que estão militando ali sem ganhar nada, sem ter grandes benefícios da política institucional, porque a gente tem um contexto em que não se tem fidelidade partidária, os políticos mudam, agora está uma troca de cadeiras aí para ver quem vai apoiar quem no contexto das eleições de 2022. Então, assim, eu não acho que um comprometimento com um determinado posicionamento ideológico ou com um partido desqualifique. Muito pelo contrário, no contexto nosso, a gente vai ver quem é a pessoa. Se ele
Porque às vezes também o cara tem um discurso de comprometimento absoluto, e não tem. Chegando lá, ele vota diferente do que o partido orientou, diferente do que as pessoas que votaram nele esperavam. Isso aí a gente chama de estelionato político. O candidato, a gente tem exemplos disso na história recente, presidente ou presidenta que se elege com uma pauta ou com um programa e aplica o programa do adversário. Por quê? Porque fechou com a gente aqui, com o povo aqui, por exemplo, e lá em cima cede a pressões dos grandes, vamos dizer, de quem tem o poder de fato, que é quem tem grana. Olha, eu gosto muito da palavra reeducação. Reeducação, porque todo mundo aqui tem educação. Tem educação política, tem educação alimentar. O que talvez nos falta é a ideia da reeducação. Reeducação política. Primeiro, eu tenho que tirar da minha cabeça que política é uma coisa ruim. Eu tenho que refazer. Política vem do grego polis. Polis significa cidade. Então, o meu aluno, o indivíduo que tem contato comigo, eu sempre falo, política é bom. Politicagem, não. Política é bom. E aí a gente vai falando, poxa, não é importante você saber o preço do feijão, o preço do arroz, você se interessar por que é inflação. Ah, mas isso é complicado. E aí, vocês com um olhar jovem, vocês nos ajudam a se conectar com essas pessoas. Porque acontece muito em sala de aula, né? Às vezes você está falando com um aluno, mas ele não está entendendo. Não é que ele não está aberto para entender, é que a sua linguagem não atingiu. E às vezes a linguagem jovial talvez faça com que a gente aprenda a jogar melhor o jogo. E vamos ser bem sinceros, o linguajar da juventude atingiu as redes sociais. Falta o quê? Falta, às vezes, aquele indivíduo jovem perceber que ele necessita entrar no jogo. E eu acho que isso encaixa muito bem no trabalho de vocês. O que vocês precisam é fazer com que esses indivíduos entrem no jogo. Entrem no jogo. Mas não é para fazer qualquer coisa, é fazer o melhor. Então, essa reeducação, ela entra no campo da escola, no campo da mídia que vocês desenvolvem, e ela necessita ser muito bem respeitada. Então, dentro dessa conexão, eu aposto muito na ideia da reeducação política. A gente precisa olhar com outros olhos a política e ver a beleza, porque uma comunidade, seja ela pobre ou rica, ela pode fazer a diferença quando ela se une para um bem comum. Como diz Aristóteles, política é a arte do bem comum. Se eu estou fazendo bem, automaticamente para o próximo, automaticamente esse bem volta para mim. A criação de um ídolo político pode levar a páginas e páginas de livros de história com um passado distorcido. Enquanto na escola estudamos sobre grandes figuras autoritárias como Hitler, Mao, Stalin e Mussolini, na vida real observamos que podemos estar cometendo o mesmo erro. Mas será que, depois de ver o tanto de sofrimento que a criação de um ídolo pode resultar, ainda conseguimos cometer esse erro? Ou pior, será que já o cometemos e estamos a caminho de uma pátria autoritária? Como evitar isso? Como não cometer esse erro? Eu acho que assim, a gente tem uma descrença no processo que a gente chama de democrático, e muito tem se falado hoje, inclusive, de olha, a democracia está em xeque, e a gente pode se perguntar, que democracia está em xeque? Porque há uma descrença nessa democracia liberal, ocidental, que se configura como uma, vamos dizer, como um simulacro. Ela simula uma coisa
que ela acaba não sendo. Então, aí vem a questão do estelionato político, eleitoral e político. O povo está cansado, por quê? O que o povo quer especificamente? O povo quer coisa muito concreta, muito básica. Vou melhorar transporte público. Melhora? Simples assim. Você não falou que ia melhorar? Então, quais as consequências? Não tem consequência? Os candidatos estão acostumados com essa coisa do prometer, dizer e depois não acontece. Em outros países que vivem processos que a gente talvez até não entendesse no Ocidente, não entendêssemos como sendo democráticos, a política funciona de forma muito pragmática, no sentido muito prática, não pragmática, muito prática. Tem um buraco, vai ser resolvido, o representante, tem outras formas de se manifestar ou de existir, vamos dizer, de configurações políticas que não as nossas. Mas o que a gente costuma fazer olhamos experiências, principalmente experiências asiáticas, experiências no Oriente Médio, que não refletem as instituições que a gente assumiu aqui. A gente olha e fala, isso aí é autoritarismo, isso é ditadura, ou isso aí a gente dá a gente rotula sem de fato pesquisar para ver o que é aquilo, como são as representações populares. Eu acho que a forma com que a gente tem para, vamos dizer, reanimar as pessoas é chamar as pessoas para a pequena política, para que elas tenham um vislumbre de como a coisa pode ser diferente. E qual que é a pequena política? A gente poderia restaurar coisas básicas que a gente tinha antigamente, a associação de bairro. Porque assim, a gente não precisa de ter um vereador desse bairro para que as coisas sejam resolvidas aqui. Precisa ter um grupo forte de pessoas que consiga ir até a Câmara ou encontrar os vereadores um dos vereadores em algum lugar e falar, nós precisamos. Ou o próprio prefeito. E faça uma manifestação, não necessariamente uma manifestação de rua, mas que faça acontecer, que promova esse desconforto e essa inconformidade com o que acontece, ou com como está o bairro. Se não tem isso, não tem movimentação do poder político. E mais, esse tipo de ausência tem relação também com nossa configuração. As pessoas trabalham o dia inteiro e elas estão tão esgotadas que elas não conseguem, vamos dizer assim, elas não conseguem lutar por aquilo que iria diminuir o seu esgotamento. Então, assim, quem assistiu Matrix lá, esse último ficou meio, vamos dizer assim, polêmico e opiniões diversas, mas o primeiro filme, a gente funciona como bateria para manter um sistema funcionando e a gente não tem condição de se desconectar para mudar essa realidade. Então as pessoas estão, muitas delas estão adormecidas. E é aquilo que o Morpheus fala pro Neo, falou, tem gente que vai lutar para não se despertar, porque é confortável, inclusive, você não pensar em determinadas coisas. Quando eu ouvi essa palavra racional, gostaria muito que a gente tivesse dados matemáticos para dizer, olha, esse é um perfil, vou pegar esse daqui porque matematicamente, estatisticamente, a probabilidade dele ganhar é grande. Eu já vi isso acontecer diversas vezes para candidatos. Mas política é afetiva. Política é afeto. Ulisses Guimarães fala que a política é igual nuvens. Uma hora ela está lá, outra hora ela está lá, e vai se movimentando. O Brasil, Limeira, a todo momento tem movimento. A toda hora está no movimento. O perfil político, ele vai tomando forma. Eu não acredito numa pessoa 100% racional no campo da política. Ela tem que ter estratégia. Mas, em determinados momentos, o que seria o ideal não é o cara 100% racional,
mas o cara que tivesse afeto. Afeto e sentimento pelo indivíduo que está do outro lado. Porque é temeroso uma pessoa racional tomando poder, porque ele pode ser muito frio e calculista, e simplesmente, bem maquiaveliano, tomar o poder, ou de maneira bem maquiavélica, chegar ao poder e não querer sair nunca mais. Porque na concepção dele é importante estar ao poder, fazer a diferença. Eu gostaria que tivesse o equilíbrio. Aristóteles vai dizer que é no meio que está a felicidade. Eu acredito que um político ele tem que ser 50% afeto e 50% racional. Porque em um determinado momento eu gostaria que o meu candidato chorasse, que o meu candidato sentisse tristeza. Assim como a gente viu aí atletas recentemente, né, falando, eu não dou conta, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu acho que a gente precisa de mais exemplos como esse, porque um indivíduo que está 100% racional, ele pode fazer um grande estrago para as pessoas que estão ali de olho nele, né, seguindo ele. Então é importante ter um político aí que sinta dor, que chore, que abraça a criança, não de maneira estratégica, porque tem estratégia do marketing que o indivíduo vai lá, abraça a criança e fala assim, tá vendo como ele gosta de criança? Eu não quero isso. Eu quero ver nos olhos dele que ele está abraçando de maneira verdade, real, não simplesmente por uma estratégia. E aí, com essa estratégia, seria muito frio, calculista e irracional demais. Essa também é uma pergunta que remete a uma complexidade, porque quando eu digo como eleger de forma racional, a gente pode entender, vamos excluir do processo a dimensão afetiva. E a política é afeto. Não tem como tirar o afeto da política. É evidente que fundamental era que a racionalidade preponderasse e discutir racionalmente. Mas até as minhas escolhas racionais, elas são permeadas por dimensões afetivas que são até inconscientes. Então a forma com que as pautas que eu valorizo num político, por exemplo, ou num discurso político, elas têm relação íntima com aquilo que eu valorizo, com uma dimensão valórica e que mexe com os meus afetos. Agora, a gente pode dizer que a racionalidade deveria imperar nas relações políticas, de forma que o impulso, a dimensão instintiva e animalesca não se sobressaia ao ponto de, por exemplo, eu posso achar nojento um discurso de uma pessoa. Isso não significa que eu preciso enfiar o dedo no olho dela. Não é? É claro que há exceções para tudo. Tem coisas que são tão vis que eu confesso que eu não rechaço a possibilidade de uma pessoa ser repelida da forma mais brusca possível. Mas, via de regra, não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um tio falar para uma sobrinha coisas horríveis porque ela falou que vai botar no fulano e ele vai botar no ciclano. Coisas básicas que a gente experimentou nos últimos anos. Então, assim, eu acho que a melhor forma que a gente tem para fazer escolhas racionais, e lembrando, aí, fazendo a ressalva de que o afetivo vai estar sempre embrenhado aí nesse processo, ainda que inconscientemente, tem relação com coisas muito básicas que a gente está trabalhando mal no Brasil faz muito tempo, como, por exemplo, a educação, a cultura e a possibilidade de espaços de formação política, mas que não seja aqueles espaços tradicionais que você entra num lugar ali e você fica recebendo... Não, a Batalha na Gruta que acontecia aqui em Limeira, na Praça Central ali, era um espaço de formação política. Era um espaço de interação, mas é um espaço marginalizado.
espaços de cultura, espaços de construção de eventos musicais, por exemplo, e outras coisas mais, são espaços de construção. Então, eu acho que as escolhas, o problema não é nem a questão da escolha, o problema é essa animalidade assumindo o processo. E aí, de fato, essa dimensão irracional vai preponderar. Por quê? Porque às vezes a pessoa escolhe um candidato não pelo afeto positivo ou bom, pela devoção que ela tem por aquele candidato e pelas pautas materialmente, com aquilo, a dimensão concreta daquilo que se é possível ser realizado ou não, mas pelo ódio que ele tem ao outro candidato ou ao outro grupo. Então, é uma dimensão absolutamente... você perde aí, vamos dizer assim, as visões estão embotadas, os olhos estão embotados. Mais ou menos, não sei se eu consegui equilibrar, mas é isso. Entre afeto e racionalidade, deve-se preponderar a racionalidade, levando-se em consideração a presença do afeto, mas isso se faz a partir do quê? Da construção de uma cultura em que a gente se politiza. Porque o fato das pessoas estarem relacionadas com política, discutindo política e brigando por política o tempo inteiro, não quer dizer que elas estão politizadas. Quer dizer que elas estão, pode ser que elas estejam instrumentalizadas politicamente, mas não estão conscientes, não têm consciência. É uma falsa consciência às vezes, mas enfim. Ok, última pergunta, nós temos 3 minutos restando. Existe cura para a intolerância e adoração política? Cura também é uma palavra bastante complexa e eu acho que não tem solução para a questão da intolerância nem para essa veneração. O que tem possibilidade é de construir uma cultura em que a gente, em que a nossa sociabilidade abafe posturas de intolerância, posturas em que a irracionalidade prepondere. E aí, vamos dizer assim, antigamente, aí eu volto ao exemplo do bar, o cara xingava um colega ou um político de coisas mais horrendas, todo mundo ria, estava de boa, morreu ali. Ele não falaria aquilo em outros ambientes, muito menos colocaria no jornal. Hoje nós estamos num contexto em que perdeu-se o senso da responsabilidade e da consequência das palavras e determinadas ações. Isso a gente precisa aprender a se relacionar com os veículos que a gente tem hoje com a conectividade. Ao ponto em que esse tipo de postura intolerante, a postura belicista, belicosa, a postura agressiva, ela seja rechaçada, mas não necessariamente pelo judiciário ou pela polícia. Ela seja rechaçada por nós mesmos. Não, a gente não coaduna com isso e nem quer ter isso perto da gente. E aí isso é afastado. Então assim, eu acho que não há, isso aí não se cura, mas a gente pode construir uma cultura em que essa forma de se manifestar e de existir fique à margem e não gere problemas maiores como tem gerado no contexto nosso atual. Existe cura para a intolerância e a adoração política? Cura para a intolerância e adoração política. Vamos por parte, como um Jack Stripador, né? Eu já venho trabalhando aí, e vocês sabem muito isso. Eu não procuro a cura, porque talvez eu seja um pouco descrente em acreditar que existe cura. Eu gostaria mais respeito, mais acolhimento. Inclusive, eu tenho tirado até a palavra combate à intolerância. Eu estou utilizando muito respeito, acolhimento ao outro. Desde que o indivíduo nasceu, ele já nasce com uma predisposição, podemos dizer, um certo livre-arbítrio em decidir o que ele quer. Muitos propagam o mal e tá tudo bem porque às vezes a sociedade escolhe
ouvir aquela pessoa. Para nós hoje é uma pena que há pessoas que escolhem aquilo, né? Recentemente vocês perceberam aí um boom no Instagram com a questão dos seguidores do WhatsApp, seguidores do Instagram aí do BBB. Como pode? Como pode às vezes um indivíduo tá lá com o seu Instagram com, sei lá, 200 pessoas, nem 200 mil, 200 pessoas. Ela tá lá fazendo o trabalho dela, falando sobre intolerância religiosa, intolerância política. 200 seguidores. Mas será que só 200 seguidores estão procurando colher aquela informação? E no outro canto você vê lá anúncio de tal indivíduo que foi BBB. Tinha 6 mil seguidores. Puf, de um dia para o outro, 600 mil seguidores. O que as pessoas querem? A cura? O diálogo? Ou as tretas? Né? Culturalmente, talvez a gente tenha que rever a maneira como a gente está procurando melhorar a nossa sociedade. Porque existe algumas coisas do BBB que eu posso utilizar para a aula. Mas tá ali no Instagram falando sobre trabalhar a intolerância religiosa. 200, 300 seguidores. E tá lá o BBB estourando de seguidores. As pessoas procuram aquilo que convém, aquilo que não está nos melhores modelos. A Bíblia tá lá. Quem lê? Quem lê de verdade? A Torá tá lá. Você pergunta para um judeu quantas vezes ele leu a Torá. Diversas vezes. Cultural. É cultural. Então hoje no Brasil, se a gente quer curar a intolerância, a gente tem que rever a maneira como a gente procura as informações, o conhecimento. E quando a gente fala de adoração, é preciso rever o conceito. Adoração, veneração. No campo religioso, isso é perfeito. Ele cabe na teologia. Mas no cunho político, essa imbricação entre religião e política pode fazer muito mal à nossa sociedade. Cada um no seu quadrado. E uma das coisas que eu mais concordo com Maquiavel é que a religião tem que estar de um lado e o Estado deve ter no outro. Quando os dois conceitos se unem, eles podem tanto fazer o bem como fazer o mal. E hoje, insistentemente, analisando esse discurso político, esse discurso religioso dentro do campo da política, eu vejo que as pessoas não têm a mínima noção quem é Deus quando coloca Deus no seu discurso. Muito pelo contrário. Racionalmente, elas só querem chamar atenção, mas não tem nada de cristão ali. Tem estratégia política. E cabe a nós procurarmos informações e conhecimento nos melhores canais, não seguindo situações como essa. No dia 29 de novembro do ano de 2020, Mário Celso Botion, do PSD, foi reeleito prefeito na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Em meio a uma crise sanitária, decorrente de uma pandemia, várias viaturas fecharam a rua em que se localizava o comitê do mesmo. Seus eleitores não se contiveram. A expressão dos civis que participavam daquele momento era alegre, mas como um terceiro que estava ali apenas por trabalho, a cena era triste, hipócrita e trágica. De certo modo, até mesmo cômica. Depois de toda essa jornada, eu ainda me pergunto: como e quando vamos acabar com o jogo dos partidos? Espero que seja em tempo.